Cultura racional, universo em desencanto. 12º fascículo da réplica, página 24. O resultado do alfabeto magnético e da ciência magnética. Temos dois alfabetos. Um alfabeto do verdadeiro natural, que é o de astrologia, e o alfabeto artificial. E o ponto mais elevado, que é a cultura racional. Com o alfabeto de astrologia, tudo bem, tudo certo, tudo bom. O alfabeto do verdadeiro natural. E com o alfabeto artificial, o alfabeto magnético. E o magnético só podia, com o seu progresso, multiplicar os males para a própria destruição dos seres. E por isso o progresso magnético estão aí as multiplicações dos males, resistíveis e irresistíveis, males suportáveis e males insuportáveis. Tudo isto produzido pelo alfabeto artificial. O artificial é o mal personificado e por isso a sua multiplicação sempre, ao ponto de se tornar irresistível, por multiplicar as ruínas, da qual todos são vítimas. Vítimas porque não há quem não sofra, uns mais, outros menos, e outros demais. Então, por mais que procurassem o bem, desse jeito nunca poderiam encontrar. Por mais que procurassem a paz, desta forma, nunca poderiam encontrar. E assim todos lutando para adquirir dias melhores, e os dias melhores sempre por vir, por as lutas cada vez serem piores, a ponto de muitos não aguentarem, porque quanto mais lutam, mais têm que lutar, e assim tem sido tudo de uma forma tão arrasadora que chegam a ficar tontos, sem saber o que fazer para deixar de penar e sofrer. Tudo isto proporcionado a este grande desequilíbrio pelo alfabeto artificial, uma das causas dos males da humanidade. E com este alfabeto artificial nunca poderiam acertar. E por isso, quanto mais procuram acertar, mas sempre por acertar e sempre ficando por acertar, e as multiplicações dos desacertos não cessam, porque o alfabeto artificial é o alfabeto magnético e o mal não há conserto, porque a natureza dele é essa. O magnetismo não tem conserto. E tudo que é dominado e liderado e governado pelo magnetismo, pelo mal, só tinha mesmo que ir tudo de mal a pior. E assim regendo há muito com o magnetismo, regendo há muito com o mal, por não conhecer o verdadeiro bem. O verdadeiro bem é racional, é a energia racional. E o mal é a energia magnética. Então, quem rege com a energia magnética, com o magnetismo, só pode ir de mal a pior, só pode multiplicar os males. O mal só multiplica o mal. E é por isso que há muito todos trabalham e sacrificam-se para ter paz, e sempre sem ela, e lutando para encontrá-la e nunca encontrando. Por isso o mundo chegou a este ponto desolador de que ninguém se entende. Os entendimentos são passageiros. Mas até aí tinham razão de virem com o progresso magnético, por não conhecerem outro meio para deixarem de assim ser. Mas agora não há mais necessidade da multiplicação do magnetismo. Quer dizer, a multiplicação dos males, porque está aí a cultura racional, que tem princípio e tem fim.
Tem base, tem lógica, e tem pé e tem cabeça. E na cultura artificial, no progresso magnético, não tem base nem lógica, nem princípio nem fim, porque o magnético vai destruindo sempre e saindo dessa classe de animal racional e entrando ou passando para classes inferiores do animal irracional. E assim o magnético vai destruindo sempre seu ponto de vista, é destruir. Por isso é magnético, é mal puro e é por isso que o mundo e a vida chegou a este ponto insuportável de desequilíbrio que ninguém está aguentando mais. A vida se tornou um mar de espinhos que, quanto mais vive, mais sofre, mais padece devido ao alfabeto artificial, que é um alfabeto magnético. Agora, hoje, conhecendo a energia elétrica, conhecendo a energia magnética e conhecendo a energia racional, não há mais necessidade de serem como são. Eram assim porque não sabiam o porquê que assim eram. Não sabiam porquê que assim são, não sabiam porquê que o mundo assim é. Então, por nada saber de certo, tinha que viver assim mesmo, à procura do certo e sempre por encontrá-lo. Agora, hoje conhecem o certo, a energia racional. A energia racional é do mundo racional, da verdadeira origem do animal racional, ou aparelho racional. E o magnético? Essa energia é do animal irracional. Então, progredindo com o magnético, estão progredindo irracionalmente, e progredindo como irracional, nunca que poderiam encontrar o bem verdadeiro, o bem aparente sim, mas o verdadeiro não. Então, hoje, conhecendo uma das causas que levou a humanidade nessas condições de sofredora, e conhecendo também como deixar de assim serem, ligados à energia racional. Com a energia racional, tudo de bem para melhor sempre, por ser racional. E com a energia magnética, completamente o contrário, tudo de mal sempre. Então, com a cultura racional vencendo sempre, e com o alfabeto artificial sofrendo sempre, e sempre vencidos pelo sofrimento, como está aí no mundo inteiro, o ponto que chegou o mundo, julgando que tinha uma cultura elevada, mas só ficou no julgamento de que as provas, a derrota de todo o saber da humanidade, e por isso está aí a liquidação física, moral e financeira, provando que é uma ciência falida, um alfabeto falido ou uma cultura falida. Cultura não falha, mas quem não conhece chama o alfabeto artificial de cultura. Cultura é coisa mais elevada, não falha. Agora, alfabeto falha, como está aí no mundo inteiro, salve-se quem puder. Foi um alfabeto que não deu para equilibrar a humanidade. A ciência não deu para equilibrar a humanidade. Por ser uma ciência artificial, por ser uma ciência magnética, e o mal não tem condições de equilibrar ninguém. O mal não tem condições de equilibrar coisa nenhuma. Então, o alfabeto artificial, que nele está a ciência artificial, não pode trazer o equilíbrio da humanidade, nem podia, por ser uma ciência magnética, uma ciência artificial. Um alfabeto magnético, um alfabeto artificial, não podia, como não pode, trazer o equilíbrio da humanidade, o equilíbrio de tudo, o equilíbrio de todos. E não podendo, caindo assim todos em ruínas. E daí as brigas, os choques, as revoltas, as revoluções, as guerras, os desentendimentos. Daí o fracasso de tudo e levando todos a todas essas ruínas por ser um alfabeto magnético, uma ciência magnética,
por não ter condições, por ser magnética, de equilibrar ninguém, nem de equilibrar coisa nenhuma, e por isso está aí um desequilíbrio universal de tudo. E o que causa o desequilíbrio? A loucura. Quais são os resultados das loucuras? As guerras, as revoltas, devido ao desequilíbrio chegar a tal ponto que ninguém se entende, e devido estarem sob uma orientação de um alfabeto magnético, de um alfabeto artificial. Então tudo de bom falha e tudo de mal cresce, e por isso vem o mundo há muitos séculos, há muitas eras, arrastados em ruínas, porque as guerras não são de hoje, as brigas não são de hoje, as lutas não são de hoje, já são de muitas eras passadas, de muitos séculos passados. E vem o mundo assim, há muito, sem ninguém ter paz e sem ninguém ter sossego, e vivendo a vida inteira à procura da paz e do sossego, e nunca encontrando, devido estarem sendo regidos por uma ciência magnética, por um alfabeto magnético, uma ciência artificial, o alfabeto artificial. E assim vem o mundo se arrastando desde os primitivos tempos, desde as primitivas épocas que as guerras e as brigas eram a dentes e unhas, depois passou a ser com pedras e paus, e assim vieram inventando armas para se destruírem mais rápido. O causador disso tudo, o magnetismo, a ciência do mal, a ciência magnética, vieram se aperfeiçoando cada vez mais até que chegaram ao ponto em que estão o progresso magnético, o progresso do mal, o progresso da destruição, o progresso que vai a regresso, sendo uma das causas disto tudo o alfabeto artificial, o alfabeto magnético que deu causa à ciência do mal e somente o mal. O bem é somente aparente, mas hoje aí está em suas mãos como deixar de assim ser, com a cultura verdadeira do seu verdadeiro natural de racional. E a cultura do racional é a cultura racional. Então, o progresso verdadeiro do animal racional ou aparelho racional é a cultura racional. Aparelhos racionais são agora na fase racional. Antes, na fase em que estavam, eram animais racionais. Agora, como aparelho racional, a cultura racional. Como animal racional, com o alfabeto artificial, o alfabeto magnético. Então vivia a humanidade querendo descobrir como equilibrar o mundo. Nunca puderam e nem podiam, devido à fórmula da ciência ser magnética. Então, no magnetismo, não podiam nunca encontrar o verdadeiro bem. Hoje, é como estão vendo, o descrédito de tudo, a descrença total. Ninguém acredita em ninguém. Finge que acredita. A descrença de tudo é geral e de forma que fingem que estão acreditando. O sofrimento não deixa ninguém acreditar em mais nada. Todos fingem que acreditam nisso ou naquilo outro, para poder viver numa situação desta. Universalmente, de salve-se quem puder. Quem é que vai mais acreditar em alguém? Finge que acredita e não acredita em mais nada. Duvida de tudo com muita razão. Desconfiam de tudo com muita razão, pois vivem à procura do melhor, só encontram o pior. Mas agora não há mais necessidade de viverem assim, porque está aí a fase de recuperação, a fase racional. Está aí a cultura racional, e com a cultura racional imperará o bem e não o mal. O mal teve a sua época, teve a sua fase, a fase de animal racional. Então, como animal, por ser animal
inconsciente, e o inconsciente tinha que viver assim, com a inconsciência permanente, por não saber o porquê de seu ser, por não saber a sua origem, por ignorar tudo de verdade sobre o mundo e sobre si mesmo. Então tinha que viver assim, de aventuras, de sonhos e de ilusões, aos trancos e barrancos. E a vida sempre cheirando mal. Mas hoje, aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Hoje a luz é outra, é a luz racional, a luz da fase racional, e na fase de animal racional, a luz é do animal irracional. E o animal racional, por estar nesta categoria de animal, era iluminado pela luz do animal, a elétrica e magnética. Então tinham que viver como animal racional, horrivelmente, que o animal basta ser animal e não saber o porquê que é um animal para viver mal, por nada saber do seu estado. Seu estado de ser um animal de origem racional e completamente desconhecido de sua origem e vivendo no estado calamitoso e horroroso de animal, que nasceu em cima desta terra, sem saber por que nasceu, vivendo em cima desta terra sem saber de onde veio e sem saber para onde vai. Então, não podia saber de maneira alguma o que faz, porque não sabia porque estava vivendo em um mundo que ele ignorava o porquê dele. Então, o animal completamente desconhecido de sua base não podia então encontrar lógica para viver. A vida sem base e sem lógica é uma vida nula, uma vida vazia, sem nada de certo saber. Então, vivendo desta maneira, neste anonimato, se tornaram uns anônimos desta natureza. Somos aqui uns anônimos porque não conhecemos a nossa origem. Estamos aqui perdidos por não sabermos de onde viemos, nem para onde vamos, e que parece que sabemos tudo, mas no ver das coisas não sabemos nada, porque desconhecemos o porquê originamos deste nada, não sabemos qual é a causa e a razão que nos proporcionou esta condição de vida. Vivemos aqui no anonimato, como se estivéssemos perdidos dentro de um mato, e assim vivendo aqui sem condições de viver, porque não sabemos o porquê estamos vivendo dentro deste buraco, olhando para cima, contemplando o firmamento e seus moradores, e sem saber a causa de tudo isto assim ser. Então, o que é que nós sabemos de verdade? Coisa nenhuma. Então, vamos inventando aí verdades à nossa moda para podermos viver de qualquer maneira, porque a maneira certa desconhecemos por completo. Somos aqui uns parasitas sem saber por que somos assim, explorando tudo o que perdemos, explorando tudo que podemos, explorando o que não é nosso, porque tudo isto tem o seu dono, e nós aqui a explorar o que é do dono. Que quando nascemos aqui sem saber porque tudo isso nós encontramos, mas chegará o dia do dono verdadeiro nos dar uma declaração de uma satisfação e um carão por causa do abuso do livre-arbítrio. Estar aqui abusando daquilo que não é nosso, daquilo que nós não fizemos. E aqui estamos igualmente a uma parasita destruindo tudo, as selvas, as matas, enfim, sem dar a mínima satisfação ao dono que nós não plantamos quando nascemos. Já encontramos tudo aí plantado e feito, portanto, a nossa falta de respeito ao que não é nosso tem sido demais. E o dono um dia fará uma declaração sobre esse mundo que não é nosso,
que tem dono, e nesse dia eu não sei o que será de nós, que viemos abusando daquilo que não é nosso. Somos aqui uns aventureiros e verdadeiras parasitas que eles somente exploram e coisa alguma em troca dá. Assim vive o bicho racional, assim vive o animal racional. Então agora, com a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, entrarão todos em forma pela legítima consciência adquirida pela cultura racional, e daí ligados ao mundo racional. Então vão ser todos bem esclarecidos do grande mal que fizeram a si mesmo, por entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado foi este, a deformação.